Lúcia, deixa eu te fazer. Bom, foi tão bom ouvir você no Recôncavo Baiano, foi tão bom ouvir você em Brasília, ouvir você em Sergipe, ouvir você pelo Brasil afora todo. Mas agora você está do outro lado do Atlântico e você está convivendo com um pandemônio no qual foi posto esse país desde o golpe de 2016, né? E também agora com o agravante da pandemia. Como é que você vê o pandemônio e a pandemia de uma perspectiva mais distante? Então, temos pelo menos um oceano Atlântico a nos separar. Como é que você está convivendo com isso? Eu tenho refletido muito sobre isso, Arlindo. Refletido muito. É, Primeiro porque eu estou aqui e, assim, embora eu tenha família aqui, que a minha ascendência paterna é espanhola, então eu tenho cidadania dupla, né? Meus filhos também. Então, eu tenho aqui parentesco, né? Gente ainda da família, mas a maior parte da minha família continua no Brasil e só tem um filho que está aqui comigo, os outros estão no Brasil, meus dois netos estão no Brasil, meus irmãos. Então a gente se preocupa bastante com tudo que está acontecendo. E foi uma sucessão, eu diria, uma sucessão de eventos que trouxe a gente até aqui. Minhas últimas lembranças dos últimos anos aí no Brasil foram muito, muito atribuladas. No golpe em 2016, eu tinha saído da assessoria da presidência do BNDES para assumir em 2015 a presidência do INCRA. E aí sim, Arlindo, eu estava viajando pelo Brasil todo. Eu andei de teco-teco por cima da floresta amazônica, que eu não sei até hoje como é que a gente deu conta. Eu andei com o ministro Patrus Ananias pelas terras do Pará, com equipe de segurança da Polícia Federal com aquela super escopeta e tal, porque madeireiro lá mata mesmo, não é brincadeira, né? Mata índio, mata autoridade, mata fiscal do IBAMA, mata quem chegar para contrariar. Como diz outro, do Oiapoque ao Chuí. E no meio disso tudo, a tensão política crescente, a queda de braço no Congresso Nacional de pautas-bomba, que chegou onde chegou, né? Além de tudo, Lava Jato, a Operação Lava Jato, enfim, chegamos onde chegamos com o golpe de 2016, e eu não nego que eu saí um pouco atordoada de Brasília, não por duvidar de nada do que a gente estivesse fazendo, nem da política que a gente estava traçando, ao contrário, estávamos indo um ano no INCRA, mas deu para fazer um diagnóstico muito bom, eles precisavam urgente de uma atualização da máquina, né, do INCRA, para dar uma limpada nos pecados capitais seculares que vinham também de quase que como o que vem de berço, né? Um problema de disfunção nas regiões mais escondidas, onde o Estado não chega o problema do desvio, né? Então, eles precisavam urgente de um choque tecnológico, por isso, de novo, eu falo de inteligência artificial, de satélite, de drone, evitar que o agrônomo e o perito se expusesse para não correr nem risco de vida, nem risco de ser corrompido naqueles lugares mais barra pesada. A gente chegou a fazer convênio com a Agência Espacial Brasileira para ter um satélite de vigilância que servisse para o meio ambiente para a gente também. Enquanto isso, não era possível comprar as imagens de satélite. Olha, estava um trabalho belíssimo, e eu saí muito zonza de Brasília, porque foi muito chocante o que eu assisti. A realidade da política que culminou onde a gente viu, né, com um governo que fez a transição para esse governo atual, já desmontando um monte de direitos, reforma trabalhista, previdenciária, um monte foi desmonte em cima de desmonte. Nesse período, eu fiz alguns trabalhos na Bahia, para o governador da Bahia, o Rui Costa, trabalhei coordenando o plano de desenvolvimento integrado da Bahia 2035, apontando, né, alguns anos para frente. Coordenei um programa Primeiro Emprego, que tem a ver, depois eu vou voltar a ele, com o que a gente estava falando antes. O programa Primeiro Emprego é um pouco de serviço civil para a juventude, a ideia de que quem estuda em escola pública
a carreira, inclusive, dos professores, as nossas, fosse em Y, o que é uma carreira em Y? Você entra, né, como carreira de magistério, mas dentro do magistério você teria uma opção, que não é irrevogável, mas poderia voltar, de fazer exatamente o que aconteceu comigo, uma opção para resolver os problemas reais da sociedade, do seu território onde você se insere, de onde sua universidade está inserida. E isso contasse ponto, não só os quali da vida, que você, nesta carreira em Y, tivesse, quem quer seguir o quali americano, né, do mainstream, vai-se embora, não tem problema, nós não vamos perseguir ninguém, nem impedir. Mas quem quiser resolver os problemas da sociedade vai ser reconhecido também, vai ser premiado também, vai ser promovido também, vai ser publicado também. Se em algum momento o professor, o pesquisador quiser trocar e confundir tudo, cria-se critérios, nada que um sindicato, que a Andes não possa pactuar com todo mundo, mas os meninos e as meninas precisam ter a experiência que eu vi acontecer na minha frente, sabe, Arlindo? Eu vi isso acontecer. As pessoas saírem dos muros da universidade resolvendo problemas reais, com orientação, com supervisão, e voltavam engrandecidos, voltaram seres humanos maravilhosos do ponto de vista de compromisso comunitário, social, de compreensão do seu papel histórico, do seu papel humano. Olha, foi uma coisa, então a gente chegou a propor isso no governo da Bahia, começamos esse trabalho lá, que é a carreira em Y, e os 2 primeiros programas que foram implementados foi exatamente o primeiro emprego, que é o menino e a menina que se forma nas escolas de profissionais de nível médio da Bahia, já entram com a partir, claro, das notas, você não tem vaga para todo mundo, mas você faz um critério de meritocracia, e o pessoal com as melhores posições já sai empregado por 2 anos, empregado mesmo, carteira assinada e tal. Então, seria uma espécie de serviço civil, a contraponto do serviço militar, né, obrigatório, mas o cara ganha salário, o militar, o jovem que entra no serviço militar. Então, a carreira em Y ia matar um pouco essa agonia que a gente comentou na sua experiência e na minha. Mas, voltando um pouco, me ajude, que eu viajei, fui lá no parêntese e perdi o fio da meada. Você tinha me feito uma pergunta mais específica. Mais específica, porque, na realidade, nós vivemos um pandemônio desde 2016. O pandemônio, claro. Eu até tentei, na minha pergunta, eu até cometi um lapso ali, porque eu gostaria que tivesse começado só em 2017, mas começou em 2016. Então, nós temos um pandemônio, e, obviamente, que agora estamos com a pandemia. E eu sempre digo que a pandemia só aguçou algumas questões que já estavam aqui. No caso brasileiro, aguçou o pandemônio. Mas como é que você está conseguindo conviver com isso a essa distância? Né? Porque tem um oceano nos separando, apesar dessa possibilidade de estarmos conversando aqui agora. Tenho certeza que você vê os netos, vê os filhos, vê parentes que estão aqui no Brasil, mas não é a mesma coisa. O nosso sentimento de coração é outro. Como é que está sendo isso? A gente é latino, a gente gosta de sentir o cheiro. Como diz o nordestino, o cheiro. A gente não se despede com um beijo, a gente diz o cheiro. É verdade. E assim, então, a história que eu estava contando, o parênteses que eu fiz, foi justamente para explicar que é um pandemônio que começa antes, que começou atingindo psicologicamente uma boa parte da população brasileira, que se viu quase que batida num liquidificador com essas guerras, né? Eu vou chamar o nome que Fiore dá, é uma guerra híbrida, né, o que o Brasil tem passado, vamos falar a verdade. Eu vejo o Brasil hoje, o Arlindo, correndo o risco até de ter punição depois, como já tive, depois posso até contar sobre isso, mas, olha, eu vejo o Brasil hoje como um país que sofreu e está sofrendo ainda uma guerra híbrida. A guerra híbrida é uma guerra que você não precisa botar na rua o tanque, nem soltar uma bomba. Você vai destruir o tecido social, você vai destruir as relações de confiança da sociedade. Você vai atingir o que Michel Foucault falava, né? Atingir no nível das estruturas de poder, que é a legitimação da regra racional do Estado moderno. O Estado funciona hoje porque existem normas, seja o cara lá, o burocrata do orçamento, seja o médico que prescreve a receita, seja o
o policial que segue algumas coisas para dizer se lhe dá uma voz de prisão ou não dá. Tem regra para tudo no Estado moderno. E quem escreve a regra é a tecnocracia, é o especialista, é o conhecedor, né? O sacerdote da ciência, no caso da gente da academia, né? Isso, tanto Foucault quanto Pierre Bourdieu explicam bem. É o conhecimento técnico que é legitimado pela sociedade como fonte legítima de poder. O conhecimento é fonte legítima de poder. E o conhecimento não é porque eu declaro que eu sei, é porque os meus pares, as pessoas que trabalham no meu campo de conhecimento, aí já é Bourdieu, vão dizer que eu tenho capital simbólico, sim. Você pode falar disso porque você tem um doutorado nisso, você tem uma publicação naquilo, e assim vale para todos. O que esse pessoal da guerra híbrida faz, Arlindo, é destruir a credibilidade na burocracia weberiana, nas estruturas racionais de poder do Estado moderno. Eles destroem, eu não sei por que a academia não está com isso mais claro. Isso é todo um campo de trabalho na sociologia, na ciência política, é um campo enorme também para a área de economia, porque o que está em jogo no Brasil é muito grande, é algo muito grande, é muito maior do que essa briguinha de verde e rosa, de rosa e azul que a Damares faz. A gente sofreu, está sofrendo uma guerra híbrida, ela tem um objetivo que é ocupar o Brasil. O Brasil hoje eu considero um país ocupado. Um dos motivos de eu sair daí foi esse. Eu percebi de uma forma muito forte o que estava acontecendo, o que ainda ia se intensificar. Não sabia que ia ter pandemia, claro, mas eu senti politicamente essa ocupação do território brasileiro através da guerra híbrida. Os militares têm um nome para isso. Quem me ensinou isso foi um almirante da Marinha no Rio de Janeiro, quando eu visitei o Alto Almirantado para ver uma área de quilombola lá, quando era presidente do INCA. Ele explicou para mim, a gente durante muitos anos fez nesse território quilombola uma coisa chamada guerra híbrida. Eu disse, o que o senhor fez? Não, uma técnica que a gente usa chamada dissonância cognitiva. A gente soltava notícias na comunidade, através de X, Y, rádio, ou às vezes pessoas, para confundir. Dizia que no outro dia ia ter um tanque lá para desocupar todo mundo. E claro que não ia tanque nenhum. No outro dia dizia que aquela pessoa que era a liderança máxima tinha roubado não sei o que lá, não sei o que lá. Claro que não tinha feito nada. E durante anos, 2 ou 3 anos, eles fizeram isso até destruir o tecido da comunidade, o tecido social. As lideranças perderam a confiança da população, até o ponto de um vizinho não confiar no outro. O que é que aconteceu? Começaram a se mudar e livrar o território para a Marinha ocupar. Então, isso é uma coisa, é uma técnica treinada, é uma técnica militar, e o Brasil hoje está ocupado com uma equipe de dissonância cognitiva. É isso que o governo faz. Não vou falar nem os nomes, porque cada vez que a gente fala o nome, está promovendo as figuras. Exatamente. Do ponto de vista da comunicação. Então, eu quero ir ao método da burocracia weberiana, eu quero ir à racionalidade dos fatos. A racionalidade dos fatos diz que hoje o Brasil é um país ocupado. E com que método ele foi ocupado? O método de guerra híbrida, usado do ponto de vista comunicacional, dissonância cognitiva. Mais intensificado por quê? Por causa das redes sociais. Isso não é originário do Brasil, isso foi originado nos Estados Unidos, não tem mais nenhuma dúvida, acho que não cabe mais nenhuma dúvida, estou falando já em pleno final de 2020, não há nenhuma dúvida do que as plataformas, quando elas são manipuladas, do que as fake news, do que tudo está aí para provar, do que é capaz de acontecer. Então, meu sentimento de preocupação e de tristeza é muito grande com o nosso país, porque as consequências para um país ocupado, com dissonância cognitiva, elas são terríveis, e não é no curto prazo, não. No curto prazo, a gente está vendo que é um genocídio através de uma pandemia mal cuidada, intencionalmente. É horrível ver o governante ir para a rua e expor a população à aglomeração, a contágio. Isso é uma coisa irracional do ponto de vista da burocracia weberiana na medicina, do ponto de vista das hierarquias sociais. E é justamente com isso que eles contam, em deixar a gente atônito, deixar a gente espantado, deixar a gente em estado de choque pelo questionamento de toda a estrutura racional que a gente construiu enquanto sociedade democrática moderna. É com isso que a guerra híbrida da dissonância cognitiva conta. E imobilizar o inimigo. É que nem uma ferroada de aranha venenosa. Ela ferroa para você parar. Você não tem ação. Até você entender o que está acontecendo, ela já chupou o seu sangue todinho.
Eu estou rindo, mas é de agonia, é de nervoso. Então, as consequências na política a gente já está vendo, é a miséria política. No ponto de vista ambiental, a gente hoje está conversando com o país no maior índice de queimadas e destruição ambiental na Amazônia, Pantanal e uma série de outros lugares. É a pobreza que só não está escandalosamente explodindo por causa do auxílio emergencial, que quem votou foi o Congresso, o governo se apropriou do benefício, mas em breve vai acabar. A pandemia ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros rasos. Todos os organismos, FMI, OCDE, Banco Mundial, está todo mundo avisando, governos e povos se preparem para anos de recuperação. Claro que varia país a país, economia a economia, mas não é brincadeira. E a gente só está vendo o quê? A gente está vendo um país ocupado sendo desmontado, desestruturado e despreparado para enfrentar esse futuro, para essa saída da crise. Do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, os grupos econômicos, ou os setores, para não falar grupo, os setores econômicos que deram sustentação à ocupação do Brasil, principalmente o financeiro e o agronegócio, estão cometendo suicídio. Eu estou vendo aqui na Europa as economias se planejando, Arlindo, para sair com transição digital e transição energética. Não vai ter mais futuro para a economia de hidrocarboneto, de combustível fóssil. Esquece isso, entendeu? Então, tudo que está acontecendo no Brasil é para dar sustentação e sobrevida ao que tem de mais atrasado na perspectiva da humanidade e do planeta, do ponto de vista econômico mesmo falando. E a gente não está se preparando. Cadê as infovias? Cadê a banda larga, a fibra de banda larga para cobrir o Brasil inteiro, para que a gente possa ter indústria 4.0, ou telemedicina, ou teleeducação, ou sabe Deus mais o que a gente vai poder ter, que está se construindo no mundo. Acho que a gente está na curva de aprendizado, temos que ter cuidado com a tecnologia, temos que colocar limites, regular, temos. Mas eu abraço, sabe? Eu abraço o futuro com muito otimismo, com muita alegria. Só fico doente de ver a população jovem no Brasil vendo seu futuro ser jogado na lata do lixo por uma dissonância cognitiva de um governo de ocupação para subordinar a economia do Brasil, que eu nem sei mais que nome se dá isso, porque nem o agronegócio vai ganhar dinheiro. Os maiores, se você olhar a balança comercial do Brasil, os maiores parceiros comerciais do Brasil estão sendo xingados com palavras de baixo calão. Onde que nós vamos chegar? Eles vão vender para quem? Para quem eles estão se subordinando? Vai olhar a balança comercial, não aumentou $1 de compra. Ao contrário, está impondo a gente comprar os produtos dele, inclusive etanol, sem pagar nem taxa, nem imposto. O que é isso? Esse povo é suicida, esses grupos financeiros e do agronegócio que estão sustentando isso, são suicidas. O que é? Então a gente está vendo um ecocídio, suicídio econômico e genocídio sanitário. Só falta destruir o sistema político partidário para dizer assim, agora acabou, pá de cal, acabou, vocês estão vendo que não tem mais democracia nenhuma. Só falta isso. O resto foi feito. O que talvez seja muito triste é porque esses pouquíssimos que estão conduzindo a política, você cita dois setores do modo de acumulação brasileiro, que é típico do Brasil, né? O setor financeiro, absolutamente mundializado, né? E exatamente. O agronegócio, na mesma toada da depredação que chegou com Portugal ao Brasil há 5 séculos e 20 anos atrás. Então, essa toada não é nova para nós. Agora, eu comungo com você e eu quero acrescentar uma evidência da pandemia para ver que nós estamos aumentando cada vez mais o processo de exclusão social. Porque, Lúcia, junto com a exclusão do trabalho, junto com a exclusão da habitação, junto com a exclusão da saúde, da educação, todas as do alimento, Lúcia, nós voltamos para a miséria absoluta. Nós também estamos fazendo uma exclusão que poucos de nós destacamos isso, eu gostaria de compartilhar com você, que é a exclusão digital. A minha companheira Eliana dá aula no Instituto Federal aqui. 50% dos alunos e das alunas
no Instituto Federal, e você sabe que estudar no Instituto Federal é ser da elite educacional, Sim. porque a gente conseguiu mostrar que sim, fazemos ensino público governamental gratuito de excelente qualidade, por isso que eles querem acabar. 50% das alunas e dos alunos do Instituto Federal não têm acesso a uma internet confiável, a um preço que possam pagar e tendo o equipamento mínimo necessário para atuar. Estou falando do alunato, mas se nós formos olhar entre os nossos colegas que ainda estão nas universidades, nos institutos federais, no ensino de segundo grau, primário, quantos casais que têm um único computador em casa? Ah, eu vou dar aula de casa, sim, você vai dar aula. E como é que a sua companheira vai dar aula também? Não tem como. E como é que o seu filho também vai acompanhar? Então, a pandemia está desnudando esta cruel exclusão social que, na minha avaliação, e pode ser até irresponsável, é mais grave do que foi a exclusão educacional até a reforma Capanema, quando a maioria da população não tinha acesso à escola. Uhum. Mas essa exclusão hoje vai marcar o nosso futuro de uma forma muito mais cruel do que a exclusão lá. Então, é um alerta para aquelas e aqueles que ouvirem essa conversa com Lúcia, não sei se na semana que vem, não sei se no ano que vem, não sei se na década que vem, eu não sei no século que vem, porque aqui Lúcia registrou uma posição de uma construção de se colocar no mundo, que tem uma raiz profissional lá no Recôncavo Baiano, mas que agora a coloca naquilo que é de melhor da academia no mundo, que é uma academia europeia comprometida, mesmo que ela não esteja gostando disso, porque Lúcia é do enfrentamento, é da convivência. Lúcia, eu quero agradecer mais do que em meu nome. Eu quero agradecer em nome de todas e todos aqueles que vão nos ver, vão nos ouvir em algum momento, que vão ter acesso a você, numa escala que extrapola, obviamente, o Sergipe, a Bahia, a Roraima, extrapola numa outra escala geográfica, numa outra escala territorial, mas, acima de tudo, numa outra escala ética e moral. Então, por essa história que você compartilhou com esse mundão sem fronteiras, eu só tenho uma coisa a dizer. Muito obrigado. Paz e bem. Agradeço demais. Além de prazeroso, eterno, momento eternizado, realmente foi uma honra partilhar isso com vocês. Muito obrigada, Arlindo. Paz e bem. Grande beijo.